Os dois juntos é como se formassem um só, mas pela primeira vez neste programa não temos um, mas sim dois convidados. Ambos ainda nos 30, mas já com 27 anos no mundo da música. Começaram no fado, tocaram acordeão e hoje têm milhares de fãs atrás de si. Já compuseram a banda sonora de uma novela, já tiveram pedidos de casamento em concertos e já furaram as previsões de quem deu aos anjos um curto prazo de validade. Nelson e Sérgio Rosado não têm asas, mas vão juntos há 17 anos. Nelson e Sérgio, ainda bem que vieram. Obrigado por nos E de convidares. repente, passou 17 rápido, anos. já vistes? Muito rápido. Éramos muito novos na altura, tu também, Éramos todos, inclusive, éramos não é? todos Tu muito também. novos. Éramos muito novos. E somos, não é? Ah, Ainda pá, somos, pronto, ainda tá bem. somos bem Não, foi conservados. bom. Eu sou o mais retocou, novo. não, retocaste o tempo verbal, parece-me bem. Olha, tem sido a caminho do 17º aniversário do Projeto Anjo, tem sido uma carreira fantástica, muito longe do que nós inicialmente prevíamos, sou sincero e franco. Não é falsa modéstia. De facto, eu não pensava, nunca pensei que pudéssemos chegar ao final de 16 anos e com esta consistência em termos de carreira. As coisas correram bem. Nunca pensaste que aturarías quase 17 anos o teu parceiro de palco? Acho que é ao contrário. É ao contrário. É ao contrário. O irmão mais velho, sabes que nós, os irmãos mais novos, temos que nos aguentar. Sofrem muito sempre. Não, tem sido um espetáculo. Eu acho que é um privilégio partilhar o palco com o Nelson, enquanto profissional e enquanto irmão, porque nós sabemos até separar as águas, como se costuma dizer. Separam? Como é que se separa? Não é fácil. Não é fácil, mas acho que isto tem a ver também com... Ele está com ar... Estou com ar. Porque há muita coisa, ou seja, há muita coisa que envolve essa separação de águas e que justificam essa normalidade. Principalmente quando estamos na mesma profissão, desde que nos conhecemos, basicamente. Isso ajuda. Portanto, ajuda. a primeira vez que eu subi ao palco com o Nelson, de alguma forma profissional ou semi-profissional, Era semi-profissional. eu tinha apenas 8 anos de idade. Em 88, na casa do Exatamente. Algarve. Portanto, a partir daí tornámos, se calhar, um hábito. E aos fins de semana lá íamos nós para os nossos espetáculos, acompanhados pela família, obviamente. E depois, quando a coisa se tornou um pouco mais profissional, exatamente. E nessa estrutura é engraçado que até eu tenho uma parte em que me sinto mais confortável e o Nelson outra, em que nós gostamos de opinar sobre as coisas que cada um faz. E desenvolve. E acho que o trabalho aí fica muito mais rico. Sim. Mas acham que o facto de se conhecerem tão bem e de serem aqueles ajuda. que conhecem mais um e o outro, Sim, não é? Não haverá com certeza ninguém que te conhece tão bem como o Sérgio e no caso do Sérgio Nelson é a mesma Esqueças coisa. que eu conheço bem. Acham que esse dado foi determinante no sucesso dos Anjos? É uma parte do sucesso. Não é muito habitual grupos como o vosso durarem tanto tempo. É um facto. Ainda para mais quando nós surgimos num momento fantástico da música nacional, em que muitas bandas apareceram, com muito sucesso, inclusive. Mas também desapareciam com a mesma rapidez como apareciam. Sabes que sim, é relativo. Foi um tempo muito chiclete, eu lembro-me na altura, os que mais sucesso tinham feito antes de nós e que estavam com 5 anos de carreira, porque eu acho que os Excesso mais ou menos 5, 6 anos, porque foi um boom muito grande, não é? Com a NZ Produções, que de resto nos lançou, pegou no nosso projeto, retocou e bem, e nós não... Utilizando uma velha expressão e um velho ditado português, nós não cuspimos no prato onde comemos. E uma coisa... Que é um hábito muito português, não é? Sim, mas não há problema nenhum em assumir estas coisas, porque, de facto, a César o que é de César. No início foi feito um trabalho extraordinário em termos de preparação, de planeamento e gestão de carreira para aquele início. De facto, nós depois, e hoje em dia, sem qualquer tipo de tabu, falamos nisso, e ressentimento sequer, achámos por bem que aquilo estava a levar um caminho que não era aquilo que nós queríamos. Nós queríamos fazer alguns retoques no projeto que colidiam com as vontades da produção na altura. Então chegámos a um termo, chegámos a um acordo, resolvemos cada um ir para o seu lado, em termos de produtora e artistas, montámos a nossa, foi das melhores coisas que fizemos até hoje. Curiosamente, Controlam a vossa própria... Há 14 anos. Ou seja, nós tivemos na NZ 1 ano e meio. Parece que foi uma eternidade, porque aquilo foi tudo tão vivido, intensamente. Intenso. Não foi? Com tanto sucesso, com tanto barulho, com tanto marketing, com tanta coisa que aconteceu boa,
que nós depois quisemos tomar as rédeas da nossa carreira e foi das melhores coisas que fizemos, porque aí, confesso, que teríamos provavelmente saturado. E depois não nos esqueçamos que uma coisa sou eu e o Sérgio gerirmos a nossa própria carreira, ou temos ideias para aquilo que queremos em termos profissionais e não temos outras pessoas que poderão, em linguagem de marketing, canibalizar produto. Ou seja, na altura havia tanta procura pelos nossos concertos que, inclusive, nós soubemos que foi feito um casting para arranjarem 2 indivíduos que cantassem Portanto, não era uma dupla romântica, porque nós não éramos uma dupla romântica, não é? Isso, havia quem fizesse esse trabalho. Era uma brothers band ou uma dupla pop, uma dupla mais pop, de 2 rapazes que pudesse, de certa forma, olha, não tenho os anos, mas tenho aqui este projeto. E cá está. Nós tínhamos que sair fora desse tipo de risco. E queríamos ter uma banda... Até porque foi uma década muito forte na música portuguesa, mas também projetos novos na área das boys bands. Os sets foram, digamos que os mais falados e os mais... o maior sucesso. Mas vocês próprios não foram os primeiros. Não. Mas eles não foram... O Sétimo Céu, vocês dois, o Telmo e o Pedro Camilo. O Telmo Miranda e o Pedro Camilo. Um projeto espetacular. E com uma sonoridade muito bonita. Era particular. Nós éramos os alternativos das boys bands. Aliás, somos suspeitos quando falamos um pouco nisso. Um bocadinho. Aliás, convenhamos. Inclusive quando neste momento nós temos a nossa turnê acústica, porque somos músicos, gostamos de desfrutar. Terminou, não é? Terminou. Gostamos de desfrutar do que é o prazer de estar em cima de um palco e tocar, cantar, improvisar no momento. E o Sétimo Céu, na altura, era um pouco uma boys band alternativa. Sim, desformatada. Não era aquela coisa... Exatamente, não era aquele... Metida numa camisa de 7 varas. E tal, mostrar o corpo. Exatamente. Tu tens que abrir a camisa até não sei onde. Tu és o gajo que falas não sei o quê. E depois, normalmente, há sempre só um que canta. O resto está ali verbo de encher. E aprendemos muito. O Sétimo Céu não era bem assim. Há muito tempo não líamos por pauta naquela altura, não é? E naquela altura fomos um pouco, literalmente, forçados a ler um bocadinho por pauta. Cantávamos à capela nos espetáculos. Durou apenas um ano. A vossa formação em música começou muito cedo. Sim. Foi determinante nesse... Hoje, quando vem à distância, nestes 27 anos de música que vocês já levam, que é impressionante. É impressionante, Tu tens 39, tu tens 35, Sérgio... Determinante não só na altura, sim, 35. Não só na altura... Como agora também nos ajuda imenso. Evidente, sim, claro. Às vezes nós estamos sempre à procura da perfeição. Também tu, na tua área, estás sempre à procura da perfeição. É claro que se nós olhamos para trás e pensarmos que podíamos ter estudado um pouco mais e se calhar em certas alturas nos ajudaria ainda mais a nível de composição, mas eu cada vez mais acredito na energia das coisas. Elas acontecem quando têm que acontecer. E ajuda imenso a nossa formação musical, sem dúvida. No início, então, porque o Sétimo Céu, no projeto Sétimo Céu, foi fulcral, não é? Porque havia muita coisa que era muito técnica, havia um trabalho de pauta, como o Sérgio já disse, porque havia um arranjo para o Nelson, para o Sérgio e para o Pedro Camilo e para o Telmo Miranda. E de facto o Telmo foi uma ajuda preciosa. Nós já não líamos, eu então já havia alguns anos que não lia e tinha perdido um pouco o hábito de ler, portanto demorava mais tempo. O Telmo foi um querido na altura porque nos deu uma ajuda tremenda. E passado 2 meses de ensaios, qualquer arranjo que nos dessem, nós cantávamos na hora. Porque nós não tivemos formação vocal. A verdade também é esta, não é? Uma das coisas que até falámos, a Mena Cavaqueira, com uma das artistas que passou por aqui, com a Rita Guerra. Que existem tantos artistas e tantos talentos que não sabem ler uma única nota por pauta. E isso é verdade. Isso faz falta. Por vezes faz falta, outras vezes nem por isso. Isto para te dizer o quê? Chegar a uma conclusão de que muitas das vezes a paixão que tu tens pela música, no nosso caso, é tão grande. Quando estamos a fazer as coisas e a senti-las, muitas das vezes não sentimos a necessidade de termos que ser retritamente profissionais e ler por pauta, porque há muitos artistas, há muitos músicos que tu metes uma pauta à frente e eles fazem aquilo na perfeição. Certo. Só que depois não sentes... Autenticidade, não há espontaneidade. Exatamente. E no nosso caso, aquilo que nós fizemos até hoje, incluindo o Sétimo Céu, o início do projeto de Anjos, haviam coisas que se calhar nós não nos sentíamos tão confortáveis a fazer, mas tinham que ser feitas, não é?
E o Nelson, o que disse é verdade, houve uma altura que nós quisemos seguir com o nosso projeto aquilo que nós queríamos, que tínhamos estipulado em fazer, e hoje em dia, felizmente, que isso aconteceu. Portanto, lá está, tinha que acontecer. Há bocadinho, tu, Sérgio, falavas da vossa estreia da música, esse momento em que subiram os dois juntos ao palco. Tinhas tu 8 anos, na casa do Algarve, em Lisboa. Lembras-te o que cantaram? Em Almada, na casa do Algarve de Almada. Em Almada, ok. O que é que nós cantávamos? Nós cantávamos muito música tradicional portuguesa, cantávamos fado canção. Influências de casa, não é? Porque... Completamente, porque a mãe cantava fado, não é? Aliás, a minha mãe, curiosamente, deixou de cantar com mais assiduidade a partir do momento em que o Sérgio nasceu. Há quem diga... A culpa é dele. Que a culpa foi dele. E que passou a voz ao Sérgio. Há quem diga estas coisas, eu não sei se é verdade. Mas ela não fica chateada. Ela não fica chateada. Mas foi um momento especial, porque eu lembro do Sérgio se ter esquecido da letra. Foi um dos maiores pânicos que já me aconteceu em palco. Esqueceu-se da letra e olhou para a nossa mãe, que estava lá em baixo, muito atenta, não é? E muito orgulhosa daquilo do que estávamos a fazer. E este começa a chorar e desaparece do palco. Tinha 8 anos, enfim. E eu, na altura, eu tinha 12, eu tinha só mais 4. Eras muito mais crescido. Pois, nem quase um adulto mesmo. Agora imagina o meu pânico. Eu, na altura, não tinha tirado a música, não tinha tirado os solos da música. Ou seja, eu só sabia fazer o acompanhamento, ou fazer os acordes dos tons em que estávamos a cantar, dos registros onde estávamos a cantar. Bem, estava a tocar também? Estava a tocar. Na altura tocava acordeão eletrónico. Enfim, para as pessoas que estão, não é o acordeão tradicional, tinha o som tradicional se eu quisesse, mas podia fazer solos de saxofone se eu muito bem entendesse. E piano. Aliás, a tua formação tinha sido em piano, não era? Eu tive na piano. Academia tinha sido piano e tu guitarra clássica. Certo. Nós começámos no piano os dois. Ok. E depois aliás, eu comecei no acordeão. Depois, quando tu começaste no piano, é que eu passo para o piano. Estive lá há pouco tempo, mas foi o suficiente para perceber que gostava muito mais de botões do que propriamente teclas. Então, fixei-me no acordeão. O Sérgio é que andou a correr uma série de instrumentos, não é? E não foi para mais, porque o meu pai também meteu um travão. Queria saxofone e o meu pai disse, já viste alguém tocar guitarra e tocar saxofone ao mesmo tempo? Não era fácil, convenhamos que não era fácil. Depois, a vossa carreira teve um empurrão grande da comunicação, da comunicação social, quer da Renascença, onde ganharam um primeiro concurso, quer depois na RTP, desta casa, onde ganharam a Casa de Artistas. É verdade. São dois momentos distintos e importantíssimos, porque o Lugar aos Novos da Rádio Renascença e da Voz de Lisboa, com o Aurélio Carlos Moreira, um senhor que nos deu de facto um grande incentivo, um dos dinossauros da rádio. Padrinho para muitas padrinho para muitas. Exatamente. Para nós que nós consideramos, numa determinada altura, ele é importantíssimo. Editámos um primeiro disco com ele, com versões, com fado canção, que era o prémio do Lugar aos Novos do programa. E foi de facto uma experiência extraordinária. E é ali que nós percebemos, bem, nós temos que dar o salto. E quem é que nos ajuda a dar esse salto? A nossa professora de música, a Emília Cabrita, e na altura o marido, agora ex-marido, o Luís Marques. Eles viram que de facto nós conseguiríamos ir mais além e sair daquele conceito do fazer música ao ambiente, ou fazer música ao vivo aqui ou ali, ou agora vai fazer festas populares. Houve um momento em que esse circuito era o circuito habitual, aliás, de resto, quem queria tocar, quem queria cantar, era assim que fazia, não é? Ainda hoje em dia. Dá bagagem, não é? Sem dúvida. Falávamos há uns tempos atrás com o Luís Portugal, que fez esse circuito, o circuito que nós fizemos, ele fez-lo anos atrás. E foi giro, nós tivemos esta reja no teatro do qual ele faz a programação, e depois no final ficámos a beber um copo e a falar porque não o conhecíamos pessoalmente, e tivemos-lhe a dar os parabéns por tudo aquilo que ele fez, o trabalho lindíssimo que ele fez, as canções imortais que nós hoje cantamos e nos deliciamos. Para isso temos que ouvir M80, mas dizer-te que é interessante ver a carreira humilde que toda a gente faz até chegar a determinado ponto. Eu, pessoalmente, acho que toda a gente deveria passar por aí. Toda a gente deveria saber quanto é que custa um amplificador. E quanto é que precisa de trabalhar para pagar o amplificador.
quanto é que custa os carregar, cabos. carregar backline, por exemplo, carregar as suas próprias colunas. E nós trabalhámos muitos anos que não tivemos munição. Bem, houve uma altura que eu lembro-me de ter chorado. Fomos a um pavilhão, alguns na margem sul. Setúbal, terá sido. Mas são os tempos, não é? Certo. Mas eu lembro-me que o pavilhão fazia um eco imenso. O técnico de som era eu. Ou seja, eu metia o meu pai e o Sérgio a fazer som. Não havia estrutura. Não havia estrutura. Portanto, ou seja, eu ia lá para a frente fazer som. E aqui não ouvia nada. Portanto, os meus conhecimentos de som eram limitadíssimos, não é? E ainda hoje são. Eu não sou técnico de som. E, de facto, sem munição, a tocar e a cantar para um pavilhão cheio na altura, porque eram umas festas grandes, eu lembro disto. Sem ouvir, fantásticas. Sem ouvir, só ouvia eco, só ouvia reverberação. Chorei. Ou seja, eu estava a trabalhar e as lágrimas escorriam-me de cara abaixo. De pânico, de tristeza. Ou seja, não fiz como este artista que saiu do palco a chorar, me deixou agarrado. E era mais velho já. Era mais velho. Fiz a desculpa da juventude, eras muito jovem e tal. Mas foram de facto momentos importantes dos quais nós não... Nunca nos esquecemos. E, de facto, por exemplo, depois a seguir, a Mila e o Luís inscrevem-nos na Casa de Artistas, fantástico, soberbamente apresentado pela Sarnela Andrade, que era uma querida, e ainda hoje é. Uma figura desta casa. Era o concurso de talentos da altura. Apesar de haver o Chuva de Estrelas, sabes que nós tivemos numa surpresa que a RTP nos fez o ano passado há 2, salvo erro, o ano passado. E um dos convidados de surpresa foi o José Nuno Martins, que era o produtor e apresentou uma das edições. Exatamente. E o José Nuno trouxe um registro, ele guardou, das audiências da nossa final. E na altura a Chuva de Estrelas era fortíssima na SIC. E o Chuva de Estrelas marcou a final deles para o mesmo momento da nossa. E eles já na altura faziam, portanto, ou seja, a nossa final a nossa e dos nossos colegas, ganhámos. Portanto, ou seja, a RTP naquele dia ganhou a Chuva de Estrelas. Eu não sabia disso, soube disso recentemente. E, entretanto, passaram 2 décadas e meia e os programas e a televisão continuam a ter programas de música. Portanto, o filão não se esgotou. Sim. É impressionante como a RTP, mas também as privadas, continuam hoje a ter programas de música. Ainda bem. Não há uma overdose de programas de talento musical. Eu já li uma crítica tua sobre isso, curiosamente. Eu acho que sabes que é interessante. Os talentos nunca deixaram de existir. Cada vez há mais. Os miúdos. Eu acho que a própria comunicação da música, quer que seja pela parte da televisão, quer seja pelas rádios, tem uma cota-parte importantíssima nesse... Nós estamos com esta voz sexy, mas isto é uma voz cansada, atenção, não é? Já vamos perceber. Na realidade, eu concordo, e nós concordamos um pouco em relação a isso. Os programas são importantes, até porque nós surgimos de um programa desses. São rampas de lançamento importantes. Sem dúvida. Importantíssimas. Apesar de que hoje em dia existem outras plataformas diferentes. Temos a internet, que na altura não havia. O YouTube é uma arma poderosíssima. Mas eu acho que as coisas devem ter os seus timings. Não concordo é quando se termina uma temporada de um programa e passado 2 meses o programa lança a 2ª edição ou a 3ª edição. Acho que deviam dar espaço porque existem realmente muitos talentos, mas os miúdos e as miúdas ou as pessoas que ganham esses programas não têm tempo de vingar. O mercado não absorve. Não absorve. É o que se chama vender falsos sonhos. É aí que eu faço alguma crítica em relação a isso, e eu acho que já temos alguma legitimidade para falar sobre este assunto, até porque fomos jurados do Família Superstar, com os nossos amigos Clara de Sousa e com o Tosé Brito. Bons velhos tempos. Aliás, chegámos a grande quarteto. Foi uma experiência fantástica, e depois, mais recentemente nesta casa, com a primeira edição da Voz de Portugal, que foi um projeto extraordinário. Excelente. Eu acho que eu não sou depois dos resultados do último, mas aquele primeiro teve de facto um grande impacto e funcionou lindamente, funcionou muito bem. Eu lembro-me claramente de acompanharmos a nossa equipa, e uma das coisas que nós, para além da parte técnica e da parte emotiva e da parte humana, que eu acho que tem que haver eu venho sempre à cabeça um termo em inglês, mas vou-lhe chamar entre o mentor. O mentor. Era o mentor. E os candidatos. Os candidatos
da nossa parte, nós sempre fomos diferentes nesse capítulo, porque tem que haver um entrosamento enorme, tem que haver um à vontade tremendo, não pode haver aquela barreira do eu sou o fulano tal, que tenho não sei quantos anos de experiência, já vendi não sei quantas platinas, faço não sei o quê, isso não pode existir ali, porque eles já têm esse respeito por ti naturalmente. Claro. Eles É por isso é que estás ali, estão não é? lá, e foi por isso que te escolheram. Portanto, não vale a pena estar... Deixa-me de escadote, venham cá abaixo falar com ele e com ela, ou com eles, porque eles vão ser teus colegas. Tu vais trabalhar com cada um deles, porque eles vão ser teus colegas no futuro. E nós, a nossa equipa, modéstia à parte, não ganhámos, não vencemos por 1%, acho que sou eu, que foi isso que aconteceu com o nosso Ricardo, no momento final com O Ricardo Oliveira. Sim, o nosso era o Ricardo Oliveira, o rapaz que ganhou era o Denis, não era? Assim? Que era do Reininho. Ganham por 1% ou 2%, foi uma coisa assim. O que mostrou bem A competitividade. a competitividade e a qualidade dos concorrentes. Nós preparámos cada um deles como se fossem os vencedores. Como se fossem os melhores. Para darem o melhor, para serem dali satisfeitos com a prestação que tinham feito. Porque nós não tínhamos dúvidas nenhumas que eles, ao darem o máximo, que iriam sair satisfeitos, porque aquilo iria compensar. E o que é certo é que os melhores sempre essa a vão vossa ficar. postura, sério? Sempre. E o Nelson, para terminar um bocadinho também o pensamento do Nelson, uma das coisas que nós, mesmo cá fora, fazemos muito, porque isto o Nelson está a contar agora, que é recente nos programas, mas sempre nos aconteceu isso no final dos concertos. As pessoas encontravam nas ruas, entregavam-nos maquetes, perguntavam-nos como é que era possível, se nós conseguimos ajudá-los a chegar ao mesmo patamar. E o Nelson Vocês dizia têm que uma nós relação muito próxima, de facto, com as pessoas. Eu é importantíssimo. Nós somos amigos há muitos anos. Já partilhamos alguma estrada. Já partilhamos alguma estrada, vários concertos. E uma coisa que é fantástica convosco é que depois de 2 horas em palco, vocês estão ali mais 1h30, 2 horas a dar autógrafos e com toda a paciência, quando provavelmente a vontade é ir para casa dormir ou para o pé das Mas vossas sabes que isso faz famílias. parte do crescimento do Claro, artista. e faz parte do trabalho, não é? É aquela gente que vos alimenta o sonho e a vossa vida profissional, não é? São eles que nós devemos de ouvimos as críticas deles. E o próprio feedback que recebemos deles ajuda-nos a corrigir. Eu acho que isto é como tu aprendes com o que fazes de bem e o que fazes de mal, obviamente. Claro. E para terminar um bocadinho esse pensamento, o que nós falamos com os novos talentos, ou mesmo aquelas pessoas que andam, que têm uma carreira já muito grande, mas é quase como falando do futebol, está na segunda liga, entendes? E querem dar um passo, nós não vamos vender falsos sonhos. Apenas falamos daquilo que é a realidade. É difícil, não é fácil. Às vezes as pessoas, para conseguir, de alguma forma, tirar... Cativá-los, não é? Ou aproveitar-se de alguma forma de certos artistas. Nós sabemos perfeitamente que vale um pouco tudo, não é? Eles vendem falsos sonhos no sentido de dizer, vais conseguir, eu prometo isto, prometo aquilo, prometo aquilo outro. Isso é tudo. Mas as coisas às vezes não acontecem como as pessoas falaram. Neste sentido, acho que nós ganhamos um pouco o respeito das pessoas, porque não lhes mentimos. E é impressionante nestes 17 anos, de facto, a legião de fãs que vocês têm por todo o lado. Sim, seja um felizmente. concerto no Seixal, onde Certo, naturalmente certo. estão a Certo, jogar a nossa em terra, casa, não é? mas seja num concerto longe, de facto há uma legião de fãs que vos acompanha. A vossa carreira nunca... Eu sei que pensaram, chegámos a falar sobre isso, da possibilidade de seguirem, por exemplo, para o Brasil, tentarem a vossa sorte no Brasil. Porquê é que isso nunca avançou, essa possibilidade de internacionalizar a vossa música? Não é fácil. Em primeiro lugar, tem que se estar lá, não é? Porque nós sentimos isso várias vezes que fomos ao Brasil. A oportunidade mais forte foi aquela primeira, foi no início da carreira, foi no 99, início de anos. 99. O boom da banda. Estivemos nos estúdios Projac com a queridíssima Xuxa, em que nós não tínhamos a noção das palavras da Xuxa e da dimensão da Xuxa naquela altura. E a Xuxa disse que era a madrinha dos anjos no Brasil. Nós tínhamos planeado uma semana. Que era fantástico. Melhor era impossível naquele momento. Melhor era impossível. Naquela altura, melhor era impossível. Ganhámos a simpatia da parte dela. Foi uma experiência alucinante, porque nós tínhamos apenas o programa dela marcado, com 2 entrevistas, e tínhamos a semana inteira para passear. Acabámos por não ter tempo para passear, porque aquilo é tipo uma bola de neve. E o facto de eu ter dito temos que lá estar, é porque aquilo tudo acontece muito rápido. E é por contacto direto. E nós temos a plena consciência que para ter sucesso no Brasil, e
esta experiência que nós tiramos lá, ficou lá um clube de fãs no Rio e outro no Nordeste brasileiro. Portanto, o que é engraçado é que há tantos anos que as pessoas não nos veem no Brasil e continuam a manter contacto com a nossa carreira. Tivemos recentemente uma experiência com uma banda do sul do Brasil, os Papas da Língua, Sim. que são brutais, a banda do Serginho Moá e do Pezão, do Zé Natálio, daquela gente toda fantástica, em Porto Alegre. Eles são de Porto Alegre, no sul. E, de facto, tivemos em concerto há 2 anos, lá, no Bourbon Country, um teatro lindíssimo de 1.300 pessoas. Um teatro, quer dizer, aquilo está encaixado lá num complexo comercial. E, de facto, foi extraordinário ver, sentir o calor daquele público, que era um público que estava... Eu pensava que nós pensávamos que íamos a um festival, porque aquilo era o festival de inverno deles. Mas foi no teatro. E lugares sentados. Eu assim, bem, que tipo de música é que nós vamos fazer? O álbum acústico ainda não estava pronto. Nós não tínhamos um alinhamento acústico. Seria o ideal para aquele local. Claro. Tivemos que improvisar dentro dos nossos tempos. E foi um sucesso. Foi uma coisa extraordinária. Eu lembro-me de ver o produtor deles, o Wilton, lembro-me de ver a nossa produtora, a Timi, chorarem agarrados um ao outro de alegria e de emoção, porque foi difícil conseguir aquela presença lá. Eu não vos consigo explicar a receptividade e a recepção que nós tivemos lá. Uma das dificuldades mais engraçadas disso que nós falámos antes de entrar, Nelson, assim, como é que nós vamos falar, Sérgio? Como é que vamos comunicar com o público? O eterno problema. Porque sabemos que às vezes é difícil, porque não nos entendem, não é? Há certas palavras, nós temos falado devagar. Mas a música é universal. Sem dúvida. Mas a própria comunicação foi... E eles gostam muito do nosso sotaque, por muito que o brasileiro brinque e troce de nós, como eles dizem, eles gostam do nosso sotaque. Eles gostam do sotaque lusitano. Porque a verdade é esta, não é? Eles não... Quando tu dizes português do Brasil... É português, é de Portugal, portanto um cantinho pequenino é adocicado. Alguém dizia, lá em conversa de amigos, isto noutra viagem que fizemos ao Brasil, alguém dizia que haviam alguns brasileiros magoados com o facto de nós devíamos ter sido colonizados pelos holandeses, pelos alemães, estávamos muito melhores, e há alguém do nosso corpo diplomático que se levanta e diz, isso é tudo muito verdade, mas repara uma coisa, mas você... Já pensou como é que iria ser a Garota de Ipanema cantada em alemão? E a verdade é essa, não é? Há ali, fora de brincadeiras, nós, Portugal, teríamos tudo para poder triunfar no Brasil. Mas aquilo que eu vou dizer agora é o que realmente se passa. Não é fácil porque o mercado brasileiro, em relação à música que vem de fora, é bastante proteccionista. Ao contrário do nosso. Não são eles que estão errados, eles estão certíssimos. Nós devemos responder na mesma moeda, o que não acontece. Portanto, eu se fosse secretário de Estado da Cultura neste país, falando de uma área que eu conheço, que é a música, para já os festivais que acontecessem no nosso país deveriam ser munidos de algumas regras, ou revestidos de algumas regras importantíssimas. Aqui ao lado do Rock in Rio, por exemplo... Viste? Por exemplo, é um excelente exemplo. Para ir uma banda internacional tem de ir... 2 ou 3 espanhóis, ou 4, mais nada. E aqui deveria ser exatamente a mesma coisa, porque... Nós temos que ver isso até do ponto de vista financeiro, dos cofres do país. As bandas internacionais vêm cá, através da empresa que fatura aquela, daquela que fatura outra, da outra que fatura outra, e o dinheiro vai tudo embora. O dinheiro vai tudo embora. Portanto, há uma saída de receita. Não há entrada. Não fica cá nada. Unidos, não é? Exatamente. Nos Estados Unidos, nós fomos lá fazer um concerto há uns tempos e, por exemplo, nós vamos a nossa banda, levamos os nossos técnicos e o produtor desse concerto teve que pagar um X por cada músico que nós levámos porque, entre aspas, supostamente não estariam a trabalhar o baterista americano, o guitarrista americano, o teclista americano, tal. Isto é um X para o sindicato dos músicos. Sindicato dos técnicos. Estavam lá 3 técnicos de apoio, técnico de frente, que nós levámos o nosso, mas estava lá um, técnico de luz, técnico de palco. Haviam 3 técnicos, estavam lá. Portanto, ou seja, e eles estavam exatamente a ganhar caixa também. Isto era uma das coisas que eu mudaria, não tenho as dúvidas nenhumas. Fica a dica. Fica a dica. Com os anos o tempo voa e, portanto, estamos mesmo no final da nossa conversa. Sei que estou a preparar coisas novas. Finalmente. A acompanhar os novos tempos, de resto. Com certeza. Tivemos a trabalhar desta parte
Aliás, há coisa de 4, 5 meses que estamos de volta do novo álbum. É um álbum diferente, não vai sair em formato físico. Não é um álbum, já. não é um álbum nesse aspecto clássico do termo. Nós adotámos uma estratégia e agora podemos falar abertamente sobre isso. Voltámos aos tempos antigos, que era de se lançar o single, não é? Vender o single. Vender o single primeiro. O primeiro lançamento. Exatamente. Vamos pegar, já temos o single identificado, está ainda no segredo dos anjos. Será apresentado, se Deus quiser, no final deste mês de abril. Tudo indica, tudo aponta para isso. Agora já não está nas nossas mãos, está nas mãos da pessoa que vai fazer a como é que vai ser o procedimento? Vão ser lançadas músicas aproveitando as novas plataformas, não é? Eu acho que sim. Lançamos um single, promovemos-lo com um videoclipe, toda a imagem envolvente, portanto, o marketing que existe normal à volta. Rádio, televisão, imprensa escrita. E depois vamos lançando single a single, quem sabe depois chegar ao Natal, reunimos os singles todos e lançamos então no formato um concerto ao vivo com aqueles concertos. Portanto, quem gosta de ouvir os Anjos sabe que tem... sabe que vai ter que ir a um iTunes, vai ter que ir a um Spotify, vai ter que ir a um no fundo, Music. As plataformas onde hoje em dia se consome música em massa, não é? E existe massa crítica neste momento suficiente para se fazer isso. Vai ser uma novidade para nós, para o nosso público, mas nós, inclusivamente, temos uma ideia em termos de marketing para o lançamento do single, provavelmente até o iremos oferecer numa parceria que ainda não foi discutida, mas que irá acontecer com um parceiro que nós queremos que seja forte. Vamos ver se acontece. Se acontecer é bom para todos. Para terminar, sem descurar aquela que é uma força vossa grande, que é o trabalho em palco, não é? Os vossos concertos que são sempre muitíssimo... Já temos 3 músicas novas. No alinhamento. E vamos incluir no alinhamento, portanto, nos novos espetáculos. Portanto, as pessoas que forem ouvir-nos ao vivo vão ter a oportunidade de ouvir em primeira mão as músicas novas, sem dúvida. Muito bem. Quando é que começa esse novo modelo? Olha, nós vamos começar já no dia 2, acho que é dia 2 de maio, se a memória não me falha. Nós estamos cansados, tivemos uma semana de trabalho louca, mas vamos estar em Valdecâmara, agora no início de maio. Temos o nosso site onde podem sempre acompanhar. Exatamente, e as nossas redes sociais, que são super ativas neste momento. A nossa aplicação, de facto, que foi uma inovação e que está a ter um sucesso imenso, portanto, com os milhares de downloads que já teve, porque é gratuito, a aplicação Anjos é gratuita. Disponível para iOS e para Android. Portanto, apareçam por lá, que sabem a agenda toda. Os Anjos estão na crista da onda. Na vanguarda da informação. Omnipresente, tem que estar. Tem essa vantagem. Em televisão há uma frase muito habitual que é: já ultrapassamos largamente o nosso tempo. E, portanto, despeço-me com esta frase clássica que nós crescemos os três a ouvir na televisão e na RTP. Foi muito bom ter-vos aqui, como sabem. Ainda bem que viemos. Nelson e Sérgio, a música dos Anjos nesta edição do Ainda Bem que Vieste na RTP Informação. 2 irmãos que voam juntos na música portuguesa há 17 anos. Todas as semanas, novas conversas, novos convidados no Ainda Bem que Vieste. É assim todos os fins de semana na RTP Informação. Dentro de 8 dias, cá estaremos de novo. Volte connosco.